Olá, você está na 13ª temporada da Reconnect. Você sabe quais são os desafios do sagrado feminino na sociedade moderna? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Agora também na FM 87.1, Rádio Ceará, 13ª temporada, mais de 500 horas de programação sobre espiritualidade laica, leve, plural. Sempre comigo aqui, Roberto Leão, há 5 anos. Muito tempo, né? Passa rápido. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Passa rápido. Passa rápido, passa muito rápido. Mas eu não, toda vida que a gente fala nesse assunto, do tempo que a gente tem de TV e do tempo que a gente vem explorando a espiritualidade, eu sempre lembro da pandemia. Não, tá bom. Vamos lá, vamos falar sobre a Neandertal. Vou contextualizar. Na pandemia, vou falar, toda vida eu tenho que falar isso. Na pandemia, eu sou uma pessoa que leva a sério os protocolos de segurança. Protocolos de segurança. Então eu não saía de casa, eu segui bem direitinho, eu não fazia barba, eu não cortava o cabelo, porque não tinha como sair pra fazer. Aí era muito legal, gente, porque assim, nós somos, eu acho que os únicos programas que a gente não parou na pandemia. A gente achou que naquela época de pandemia era onde as pessoas mais precisavam da gente, né? De espiritualidade e tudo mais. A gente gravou a partir de casa. E era muito bacana. Quando eu chamava o Roberto Leão, ele com a barba encostando. Papai, parecia sabe? O pior é que eu gravava do meu cabelo, quarto. A coxa rosa. É porque... Atrás, lá longe, a coxa rosa. Não era rosa, era fúcsia. Bom, quem quiser ver, tá lá. Ótimos programas. A gente produziu bons programas naquela época. A gente teve a oportunidade, como era online, a gente teve a oportunidade de conversar com muita gente de fora. A gente conversou com o Dani Fermo nos Estados Unidos. Conversamos com o Tata Mário Filho, de São Paulo, com Alan Barbieri, com... Bem, sim, várias pessoas. Várias pessoas. Vamos lá. Roberto, nós não temos lugar de fala, por mais que nós tenhamos nossas experiências espiritualistas, tenhamos nossos templos, participamos de alguns outros, né? E tivéssemos acompanhado os desafios, sabemos que os desafios do sagrado feminino são diferentes do sagrado masculino, né? E a gente não tem lugar de fala, por mais que a gente tenha vou fazer uma correção, não é que nós não temos lugar de fala. Nós temos lugar de fala. Qual é o nosso lugar de fala? É compreender que somos homens dentro de uma sociedade patriarcal e machista e que isso interfere na nossa visão e no nosso entendimento do sagrado feminino. Por isso... A gente nós convidamos 2 sacerdotisas, tá? Ela que já veio aqui no Reconnect, então se você perdeu, ela falou sobre bruxaria. O convecatino, bruxaria, quer saber o que é, vai lá no maratonar no... Convidado bom a gente chama de volta. Reconnect Brasil, que é o nosso perfil, nosso canal do YouTube, então todos os programas na íntegra, tá? Então ela que é sacerdotisa do convecatino, praticante de bruxaria tradicional, e a outra também é sacerdotisa catina, dedicada ao coven da primeira convidada, do Coven EKTO, Cornélia Sulis e a Sete Kepri. Acertei? Olha aí. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Vamos aprender com vocês aqui. Vem logo de 2, cara, pra bater com força. Né? Pra bater marretada. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a Cornélia já deve ter falado no primeiro programa. Cornélia, a gente fala Cornélia, depois a Sete. Sim. Quanto tempo que vocês estão nas suas buscas aí espirituais? Começaram sempre pela bruxaria? Como é que foi isso, Cornélia? No meu caso, sim. Já começou com bruxaria? Sempre na bruxaria. Logo com azitromicina, né? Você não gosta de vitamina C, não. Logo com azitromicina. Sim, mas isso não significa que eu não conheça outras práticas, sim, né? Sim. Não estude também outras práticas mais de fundamento na bruxaria. Já faz quanto tempo já, Cornélia? Nossa, eu acho que já deve ter quase 20 anos isso. É uma boa caminhada. Bem rápido, né? Cornélia, fala só o teu arroba, por favor, do Instagram. Arroba pra quem tá ouvindo. Sulis. Cornélia Sulis. Bem facinho. A Sete. Bom, a minha jornada não foi direto na bruxaria, né? A bruxaria é um amor recente, mas fazem 7 anos a minha busca da minha jornada em comunhão com o espiritual, né? Sim. Então, eu passei em todas as vertentes que você imaginar. Espiritismo, banda, quimbanda, enfim. Naveguei aí em cada lugar para tentar me encontrar e
É aquela coisa, né? Aquela pessoa que nasce bruxa, e até ela encontrar o seu lugar, ela fica buscando. Sim. até Fala o teu arroba também, por favor. a 7_Capri. Perfeito. Certo. Nessa tua busca, passou 7 anos buscando. Aí você foi pro kardecismo, aí você foi pro um negócio bem light, piscininha de boinha. Depois você vai na Umbanda, que aí já começa a ir pra piscina mais fundinha, mais com boinha. Aí você vai na Quimbanda, que é a piscina sem boinha, aí você decide mergulhar na piscina. Piscina de álcool. Aí você decide. Mas é aquela coisa, né? Quem tem uma alma de bruxa, ela é destemida. Quanto mais o buraco é mais... Mas você nunca tinha né? pensado na época do kardecismo, quando começou a tua busca. Tu não pensava em bruxaria no primeiro momento, não, né? Nunca me imaginei. Nunca me imaginei, porque você cresce naquele regimento católico. Sim. E até você descobrir outras visões leva tempo, né? E também eu tive aquele tempo de não quero saber de nada, sou do mundo. E aí bate aquela coisa, né? Aquele convite, a vida te dá uma rasteira e diz assim, olha, garota, Vem cá. acorda, né? Que você não tá no lugar certo. E nessa busca de me encontrar, de me entender, né? Foi surgindo outras questões. E, como a Cornélia falou, estudando diversidades, assim, imensas. Até que nós nos encontramos e veio o despertar da bruxaria. Mas, meninas, nessa prática da bruxaria, você falou que passou por vários, né? O espiritismo, Umbanda, Quimbanda. E não se completam, assim, é isso que eu queria saber de vocês. É complicado ou não é possível você fazer essas práticas de forma paralela? Até que mas a questão, pelo menos na minha visão, é assim. Eu acho que isso te traz uma visão mais amplificada. Você não fica com aquela visão limitada da espiritualidade, que ela é uma coisa só. Aquela coisinha redonda, ela é ampla, ela é diversificada. Né? Mas eu acho que o mais importante não é as práticas serem paralelas, é aquilo que realmente conversa com você. Uhum. Se né? completa. Que faz sentido para você, né? E faz sentido. Então, essa busca de conhecimento e essas experiências, para mim, me trouxeram uma visão mais ampla, uma visão mais diversificada e menos rotulada. Então, ser bruxa é ser livre, ter essa percepção da espiritualidade como ela é, sem colocar em rótulos. Eu acho que isso acontece muito hoje em dia, né? Muitos paradigmas, muitas coisas, dogmas. Prisões. Isso, e aí... Isso limita, né? Isso Sim. limita a nossa É uma prática que é para ser de liberdade, acaba sendo colocada em caixinhas, né? Você vê muito desses covers, assim, ser muito redondos, muito quadradinhos, não né? cabe mais. Porque você é Se livre, sente né? sufocado, você já não sabe mais o que fazer, não tem mais prazer naquela prática, né? Então, acaba se perdendo também. Mas, na verdade, esse misto de, por exemplo, definir, eu sou bruxa, mas eu também vou praticar uma outra vertente, por exemplo, né? Uhum. Que foi onde a gente se encontrou, inclusive, né? Porque a gente se encontrou dentro da Quimbanda. Ah, que legal. Então, isso vai ampliar o teu sacerdócio, não vai te reduzir, não Sim. vai te sufocar nem nada, né? Até porque eu não sei, assim, eu não sei a tradição que vocês pertenciam, mas a Quimbanda conversa demais com a bruxaria. Total. Conversa demais com o hermetismo, conversa demais com a goétia, conversa demais com o Wicca, conversa demais com o Voodoo, mágicas. né? Claro, nós temos muitas tradições diferentes, né? Nós temos... Hoje, então, o pessoal cria nome pra tudo, né? Eu digo que Quimbanda é Quimbanda, mas tem gente que gosta, não, pra validar minha Quimbanda é Mussurumi, pra validar minha Quimbanda é Malê, pra validar minha Quimbanda é... Aí começa Nagô. a botar nome, é Nagô, é Queto, é Quimbanda Angola. A Quimbanda é Quimbanda, né? E no final é uma mistura, né? No final caldeirão. é um caldeirão. Na verdade, não existiria Quimbanda se não fosse a bruxaria europeia, por exemplo, que chega a partir do século XVII. Né? Não existiria essas práticas, né? Então, esse é até um questionamento que a gente se faz muito, né? Então, se coloca muito nomes bantus para tudo, né? Se coloca muito... não, é meu mutuê, eu boto o nome do Tata ou da Mameto em bantu, sei o quê. Mas, na verdade, você está praticando bruxaria. Simples. Simples, né? É a bruxaria brasileira. Eu falo, Quimbanda é a bruxaria brasileira. Lógico, sim. Acabou, né? E não deu certo, saíram da Quimbanda. Na verdade, não que tenhamos saído, né? A gente saiu desse templo em questão.
Justamente que cabe aqui no contraste do que nós viemos falar, que é o sagrado feminino, né? Tá. O que, assim, o que, se você puder falar, sem falar nomes, claro que ninguém está aqui para expor ninguém, Sim. mas vocês sentiram dentro desses cultos que vocês buscaram algum tipo de diferenciação, diferença de tratamento, de passar o conhecimento, de comportamento, porque eram mulheres, isso era claro para vocês? Folgação, essa é a palavra. Abafamento. Em que sentido? Vamos ser... Sufocamento. Vamos dar a marretada logo de início, né? Vamos lá. Todos... Peço desculpa aos homens, né? Mas todos os Não é quem tem que pedir Não, desculpa tem é a que pedir gente. desculpa não, tem que pedir desculpa. Quem tem que pedir desculpa somos nós. Não, a gente gente veio aqui vai pra apanhar falar mesmo. aqui de uma maneira generalizada. E às vezes isso pode soar tanto o famoso mimimi, quanto elas são feministas, aquelas feministas radicais. Não é essa a questão. Nós somos feministas, óbvio. Mas tem que ser. Seria Se a contraproducente se Se a não mulher fosse, não né? for, quem vai ser, né? Seria contraditório. As bruxas que... Sim, muito contraditório. Mas assim, a primeira impressão que todos os homens, os tatas, né? Já que a gente está falando especificamente do De nosso banda. caso, da nossa experiência. Sim. Mas acontece também, é importante dizer que isso acontece, pode acontecer em qualquer tipo de vertente espiritualista, né? Pode. Inclusive, temos N relatos Eu aí ia no Café complementar. Profano, para quem quiser procurar também, que é um podcast que a gente faz com Que relatos. massa. e Qual é o experiências de podcast? pessoas- de pessoas- Vamos lá. Café Profano. Café Profano. Café Profano. Fica no YouTube ou no Fica Instagram? No YouTube e tem no Instagram também. Café Profano. Pode procurar Gente, na página. No Hecateon também tem. então fiquem ligados, mulheres, fiquem ligados e homens, vejam para poder aprender. Tem relatos reais, né? De experiências que as Massa. pessoas tiveram. Não só dentro de Quimbanda, mas como dentro do Espiritismo, Na bruxaria. quanto na própria bruxaria, da Umbanda também. Aliás, nós começamos dando vozes a mulheres que sofreram a mesma experiência que nós sofremos. Mas aí, devido à procura, homens também já estavam trazendo relatos e a gente decidiu abraçar também. Ou seja, criou uma unificação Sim. para que fique claro que nós não somos inimigas do masculino. Sim, Não claro. é essa a questão, nunca foi, na verdade. Mas, assim, de uma maneira em geral, os mestres, né, vamos chamar assim, eles pousam muito. É tudo muito bonito, tudo muito cheio de flores. Nós tratamos muito bem as mulheres, respeitamos o espaço feminino, damos vozes para as mulheres aqui dentro da nossa casa, acolhemos. Existe o sagrado feminino, que nós trabalhamos aqui também, mas na prática é outros 500. Não é assim que funciona na real, né? Então, de uma maneira simples e rápida, é tipo, isso mesmo que a gente começou a falar, abafamento. A sua força é reduzida. Por ser mulher. Por ser mulher. Mas na prática, o que você notava? É porque assim, muitas vezes o que acontece? Por que eu estou instigando isso? Sim. Tá? Porque muitas vezes as mulheres que podem estar ouvindo a gente na rádio, ou pode estar vendo a gente na TV ou no YouTube, pode participar de um terreiro e pode nem notar que está sendo abafado. Nem perceber as red Nem flags. perceber os sintomas. Então, isso é importante que vocês falem. Inclusive, Como é que eu percebia? Como é que eu percebia que eu achei um abuso, ou que eu achei uma podação? O que E acontecia? outra coisa também, geralmente, pelos relatos, eu vejo a página de vocês, sou muito fã. Mas pelos relatos, a gente vê que há uma crescente, né? Então, começa com uma coisinha aqui, outra ali, e isso vai crescendo, escalonando. Então, eu acho importante a gente falar, como o Bernardo bem colocou, para que a pessoa entenda esses red flags antes de chegar no extremo, entendeu? Então, o que é que vocês passaram? Qual foi a história que vocês... Rapaz, Roberto. Porra, pode ir embora, Roberto. Você Vai apertou a embora. parte. Gente, foi incrível. Já Muito obrigado, apertou viu? a parte. Assuma o Red programa. flags. Se eu não usar hoje red flag 5 vezes no dia, eu não bati minha meta. do programa anterior, se vocês não assistiram, A gente tá não lá, que é lembra. incrível, mas eu não lembro. A gente não lembra Mas que esse a gente negócio tem de TDAH. tumular, de arte, não sei o que, foi incrível também. Arte tumular. Arte tumular. Arte tumular. Vamos lá. Quais são os pesado. sintomas? O que é que vocês perceberam? Quais eram os sintomas que começaram a ser sutis, que depois foram crescendo, ou crescendo fora ou crescendo dentro de vocês, né? A insatisfação, ou então o despertado. Peraí. Eu acho que primeiro a fala impositiva, né? É assim, acabou. Não tem- Arreios. É aquela coisa assim, bom, se você está se desenvolvendo e se você leva a sério aquela construção, você precisa entender os porquês das coisas. Ah, sim. É essencial. Com certeza. Então, como é que você define algo? Ai, porque é assim, acabou. Ah, mas eu te digo, viu, a 7. Imposição.
eu vou te dizer um negócio. Isso aí transcende o feminino. Isso é, infelizmente, você tá infelizmente você tá coberta de razão. E infelizmente é uma coisa que eu tô notando que tá se generalizando. Pessoas que ou que vêm aqui, ou que são amigos nossos, ou que vão nos procurar de repente e fala a casa que eu estou, a vertente que eu estou, tudo é por quê? Por que é isso? Por quê? Não tá na hora de saber. Isso é ciência, isso eu não posso dizer. Então, qual é o papel do sacerdote? E aí eu vou além. A Quimbanda preza a liberdade, certo? Então, como é que eu vou ser livre se eu não posso questionar? Exatamente. Como é que eu vou ser livre se eu não tenho a liberdade de chegar para o sacerdote e questionar? Seja lá o que for. Sim. Seja uma regra, um procedimento que está acontecendo naquele momento da ritualística, por que aquilo acontece. Entendi. Porque eu acho que quem acompanhou as nossas histórias sabe bem o que aconteceu, né? Uhum. E chegar onde chegou foi porque nós não entendíamos o porquê que aquilo acontecia. Sim. Entende? Sim. E quando isso passou a criar esse sentimento de nós, do desconforto de passar por aquilo, para aquelas sensações, aqueles momentos onde a gente está se sentindo invadido, né? E a pessoa simplesmente não explicar o porquê. Mas invadido em que sentido, Sete? Em todos. Em todos. Moralmente? Moralmente, eticamente. Fisicamente. de um jeito ético, psicologicamente, porque Cruel. isso existe, né? Mas Com a vocês gente, notavam que aconteceu. isso era muito focado esse papel de sacerdote ou sacerdotisa que não interessa aqui. Sim. Vocês notavam que isso era algo muito ligado ao feminino ou vocês acham que isso era mais generalizado? Ele era assim, ele ou ela, não importa, era assim com todo mundo? Nesse caso, tinha um foco no feminino, sim. Uhum. Justamente por achar mais fácil. Sim, sim. E aí entra a etapa do abusador. Sim. Né? Então, os abusadores, de uma maneira em geral, eles vão focar naquelas mulheres que ele supõe ser mais frágil, né? Aquela que ele vai conseguir constranger e ela vai ficar caladinha, Sim. né? Aquela que ele vai conseguir distanciar das outras pessoas. E aí, quando você passa nesse papel de questionar, você começa a ser visto como pessoa não grata, né? A pessoa difícil. E aí começam as retaliações, as perseguições, a tratativa diferente, a arrogância, a querer... Como é que fala? Incisivo. Impor. E você sente aquela energia ali te invadindo, porque a gente sente Sim, uma sim. pessoa, né? Tá se sentindo ao seu respeito. E outro ponto bastante importante, e que a gente vamos falar aqui das senhoras pombogiras, é querer controlar essas forças. Eu ia perguntar, exato, foi sincronicidade, eu ia perguntar exatamente isso, porque na verdade a Quimbanda ela tem um papel do feminino dentro das pombogiras muito forte. Então esse tratamento diferenciado, essa imposição, ela era só em vocês enquanto pessoas vivas ou também para as entidades femininas? Também. Sim. A gente já ouviu experiência própria, novamente, a gente sempre vai falar do que aconteceu com a gente. Claro, Já mas tá é o exemplo aqui, de mas a experiência de vocês. Presenciamos Uma fala. uma fala do sacerdote em questão, né, para a pombagira, né? A pessoa estava ali trabalhando, se desenvolvendo, estava numa gira. E, inclusive, a mestra dela é fantástica, né? E ela chegou, conversou, falou com as pessoas, e pessoas não é tipo as pessoas da casa, né? E ele falou assim para ela, isso só por ser mulher mesmo, porque a gente já experienciou outras coisas, você tem uma pombagira tão falante, então por que ela não muda a sua vida? Se ela chega aqui e consegue falar tanto, dar aconselhamentos para as pessoas, então por que ela não muda a sua vida também? Então, a gente percebe aí nessa fala que a capacidade que ela tinha de trazer a força ali e atuar, passava a incomodar. Não podia. Então, que culto é esse? Que culto livre é esse? Que você mesmo dentro de um processo de aprendizado, né? Por que não deixar? E se está fazendo alguma coisa, por que não orientar? Ao invés de utilizar essa fala, que faz a pessoa se reprimir e não querer mais trabalhar com a sua entidade. Isso não é retaliação?
Não, isso é cruel, né? Crueldade. Mas deixa eu falar uma coisa pra gente, assim, nortear o nosso papo. A gente vem de uma sociedade patriarcal e machista. É muito complicado. Existe um processo de desconstrução, mas é muito complexo, né? A gente desconstruir isso. É um trabalho cotidiano e pontual e tá sempre ali. Vocês não tinham liberdade. Vocês, assim, acho que o que é mais interessante dentro dessa relação do masculino com o feminino é a mulher ter poder de fala, dizer, eu não quero. Não achei legal isso aqui. Você está sendo assim. E o homem tem esse poder, como eu sempre falei na abertura do programa. Qual é o nosso lugar de fala? É a gente entender que a gente está sempre numa perspectiva masculina. E que a gente tem que ouvir as mulheres. Mas essa tendência tem. E muitos terreiros a gente vê também que a própria mulher, não estou falando de culpa, não é isso. Sim. Mas por estar inserido nessa sociedade, acha que é normal, assim, né? Então, vocês vêm quebrar isso. Acho que tem um movimento, não só de vocês, mas na internet, a gente vê em outros perfis também, de mulheres se colocando. Isso é muito bacana. Maravilhoso. Porque é um aprendizado para todo mundo. Porque, na verdade, há muitos terreiros que reproduzem homens, mulheres, pessoas trans, não binárias, todo mundo que está ali inserido, reproduz muito essa cultura nossa que é machista, que é patriarcal, sem nem perceber. Então, o legal da gente falar isso e o legal dessa voz de vocês estarem falando não é só pra gente fazer um julgamento de tá certo ou tá errado. Eu tô falando porque tem gente que vai dizer assim, tenho certeza absoluta que tem espectador que vai falar assim. Ele chegou à pombogira dela e falou assim, se você fala tanto aqui, por que não muda a sua vida? Eu falei, tá certo. Mas não é isso, né? Não. É todo um processo que faz com que a mulher que seja calada é a voz da mulher. Esse símbolo, né? A mulher não pode falar. Ele como mestre, né? Eu posso falar porque eu também sou uma, mas ele como mestre, se ele quer dar um aconselhamento, se ele quer... vamos falar a palavra corrigir de alguma forma, né? Sim. Não é bem isso. Sim. Mas se ele quer orientar, ele tem que chegar nela. Ele não tem que expor ela na frente de todos. Sim, sim. A exposição, né? A exposição, isso é ferir o psicológico também dela como pessoa. Vocês compreendem que essa é uma informação muito, muito nova, muito recente, dentro da tradição dos terreiros? Porque antes, seja a sacerdotisa, seja a dirigente, uma mãe de santo ou um pai de santo, esse esporro coletivo era uma prática normal. Entre aspas, né? Não, normal que eu estou falando era uma prática comum. Sim. Não, o esporro coletivo, ele ainda existe. E às vezes quando é uma reorientação geral, ele é dado no geral. Mas a gente sempre aprendeu, né? Elogio no coletivo, chamar atenção no individual. Isso é o básico da liderança. Eu tô falando de liderança. Sim. O básico da liderança é eu elogio no coletivo e chamo sua atenção no individual. Né? Porque o que eu tô chamando sua atenção só diz respeito a você. Agora, uma coisa que você fez de boa serve como exemplo para muitos. Né? Então, assim, por exemplo, agora o que vocês estavam falando, dando como exemplo, no meu terreiro, filho não consulta filho. É uma regra. Mas eu explico por quê. Não é homem, não é mulher. É homem e mulher. O Roberto tá comigo, me acompanha, estamos juntos há 20 anos, né? Por quê? Eu vou dizer de novo, eu tenho que falar toda a vida. Nós não somos um casal, somos muito amigos. Mas por quê, por exemplo... Vamos supor que você não vá muito com a cara dela e ela não sabe. Aí vem a pombogira dela e fala com você. Você vai levar pro pessoal. Você vai levar pro pessoal. Não deveria, mas você vai levar pro pessoal. Para evitar, né? Para evitar os dirigentes do templo, que sou, né? Os dirigentes, eu, pai Roberto, o pai pequeno da casa, que é o pai Augusto, minha esposa, que é a mãe Lili, os filhos se consultam com o corpo sacerdotal da casa. Os filhos consultam consulentes, mas é para tentar manter, e isso foi por experiência, tentar manter a unidade, né? Porque às vezes, eu tô com raiva de fulano porque a pomba não sabe diferenciar, porque a entidade dela me falou uma coisa que eu não gostei. Ou não falou comigo. Ou não falou comigo, mas isso tanto faz, se homem ou mulher. Se eu falei pra mulher, eu tenho que falar pro homem, é óbvio. É uma regra da casa, a regra da casa não tem sexo, meu amigo. A regra da casa não tem sexo. Agora, eu vejo muitos... o que vocês estão falando é totalmente lícito e claro que eu já vi isso acontecer. E, gente, assim, a mulher... o homem pode trabalhar com mulher com Exu e pombogira, a mulher só pode trabalhar com pombogira, não pode trabalhar com Exu. Ou então a pombogira dela só tem que vir sexualizando. Por que pombogira tem que vir? E se não vier? E se vier? Né? Acho que, de uma certa forma, como eu falei lá atrás, existia um molde que eles queriam colocar cada um numa caixinha só,
né? Tipo, como coisas absurdas de dizer que a entidade tem que usar o copo da mão direita ao invés da esquerda. Mas por quê? Né? Não, Tem que ter um essa porquê. pergunta existia. Tem que ter um porquê. Só não era sanada. Tudo bem, mas se aquela força... se A um bebida médium- só pode se ser bebida tal. Se um médium, vamos dizer que seja um médium bem capacitado, já bem trabalhado e tudo mais, e que traz realmente aquela força ali. E ela tá dizendo que quer segurar naquela mão, por que tu vai questionar? E o que é que tem a ver? Qual é o fundamento de uma para outra? Não, se tiver um fundamento, ele pode ter um fundamento. Ó, porque na minha tradição, mas tem que ter um fundamento, tem que ter explicação, né? Mas tem que cadê ter a uma... liberdade do espírito? É. Sim. Entendeu? Mesmo Aí, com a explicação, aí é aquela história, né? Contraria A gente até a tem própria explicação. Mas nem a explicação até o próprio se tinha. Aí contraria o fundamento que cada alma é uma alma, né? Cada Exu, cada entidade é uma alma diferente. Então, se Cadê a gente- liberdade da Quimbanda? Então, cadê a liberdade daqui, mano? Então, é nesses pequenas nuances que a gente foi abrindo questionamentos, né? Até que as coisas chegaram Onde chegaram? aonde chegaram. Que a gente vai já saber. A gente tá indo pro segundo bloco, mas eu queria vamos lá, só. rapidinho. Eu queria fazer só um adendo aqui que é importante. O que a gente vai deixar as meninas falarem mais, porque a gente fala muito, mas a gente fala muito não é de uma questão, talvez seja estruturalmente machista, mas é porque a gente fala muito mesmo. A gente interrompe muito com os convidados, porque a gente interrompe um ao outro. A gente interrompe um ao outro, é uma loucura. Mas assim, vamos deixar as meninas falarem, mas o que é mais importante, que eu acho que quero deixar claro nessa conversa, é que se há, pra mim pode não parecer um incômodo, pro Bernardo pode não parecer um incômodo, para os homens que estão aqui pode não parecer um incômodo, mas se incomoda as mulheres, se incomoda vocês, é necessário que a gente repense nossas atitudes. A gente Eu tem acho- que repensar. E eu acho mais importante nesse movimento que nós vamos criando, né, e vamos mobilizando outras mulheres também, é não silenciar mais diante de abuso, como você havia falado desse movimento que existe na internet, né? Então, essa prática, ela precisa acontecer. Na real. Pegou de um jeito que eu não gostei? Que eu não Parou. permiti. Sim, Parou. sim. Não é nem para pegar, inclusive, né? E aí a gente volta nesse papel do sacerdócio para quem está iniciando. A pessoa tem medo de retaliação porque vocês sabem que isso acontece. Seja espiritual, moral ou ética. Uhum. Sim. Isso acontece bastante. Sim. Então as pessoas se amedrontam e não expõem. Que é normal também o medo, que né? foi que aconteceu com muitos relatos que nos chegaram, inclusive de pessoas que passaram nesse tempo antes de nós, que não tiveram coragem de expor. E a gente só soube dessas histórias Porque elas depois nos viram. que e nos nós O que é procuraram. legal, né? O que é muito bacana, porque vocês estão dando voz e aí ali elas na foram lá e falaram, oportunidade. aconteceu isso, e aí a gente foi perceber padrões, né? Então, é uma ferida que não é só de uma mulher, são de todas as mulheres. E acaba que, inevitavelmente, ferindo também o culto, né? Aí você acaba colocando... Se é você uma coisa que acaba acontece criando dentro do culto, um ranço, faz sentido. um ranço no culto. Isso é normal. Aconteceu. Tem gente que não suporta mais ouvir o nome Exu. Que é muito O louco. que é um absurdo, né? Fere a sua espiritualidade. Não, eu tô dizendo um absurdo a pessoa, não. Tô dizendo um absurdo a situação, um absurdo. Não, sim, com certeza. Porque as pessoas têm, assim, o que acontece fora do culto, tudo bem. Mas, assim, existem regras dentro do culto que são básicas para se cultuar, para se fazer com que o culto seja um culto. Seja uma relação com a espiritualidade, não uma relação carnal, né? Mas vamos lá, teve nessa, ou lá ou em outro lugar, teve assédio, chegou a ter assédio sexual? Fala já. Vamos pro intervalo. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770.
Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade bem para além da religião, né? Muito Roberto? para além da religião. Bem para além da religião. Se você perdeu o primeiro bloco desse programa, que está muito bom, sobre os desafios do sagrado feminino, vai lá no YouTube. No YouTube, nosso canal do YouTube, tem todos os programas na íntegra, para você ver quando, onde e quantas vezes você quiser. Hoje falando com 2 sacerdotisas, né, Cornélia Sules e Sete... A Sete. Kepri. Ó, a Sete... Droga! A Sete Kepri. Eu quero um nome também. Tá certo, Como é que eu faço pra ter meu nome? no começo eu também penei com a Cornélia. Hoje em dia tá tranquilo. É só você lembrar de Isis que tá tudo certo. Muito bem. Então a Sete e a Cornélia são 2 sacerdotisas de um coven Catino. Mas também tiveram várias passagens por outros cultos, outras experiências. A gente está falando aqui de uma experiência mais recente, né? Mas é importante esse programa para que as mulheres possam talvez se identificar. Espero que não, né? Espero que nem todo mundo se identifique. Mas provavelmente Vai sim. ter. Mas vai ter, com certeza. Tá? Elas têm um podcast muito bacana, Café Profano. Café Profano, que você encontra tanto no YouTube como no Instagram. Sim. Pode fuçar as nossas redes que vocês acham. Café Profano, muito bacana, tem vários relatos bacanas. E você mulher, assista. Assista, é importante, porque talvez, só talvez, você possa estar sendo vítima de abuso e nem sabe. Mas vamos lá. É o que eu digo, né? Os templos espiritualistas, sejam de que vertentes forem, tem que ser, no mínimo, lugar de segurança. Você tem que se sentir seguro. É o mínimo. Né? Mas vamos lá. Espiritualmente falando. Vamos falar de fisicamente. Espiritualmente já falaram. Agora, fisicamente. E mentalmente também o abuso psicológico é complicado. Houveram- É muito usado também, né? Não com vocês, pode não ter a vida, mas vocês souberam de Gente, fato aconteceu sim. sexual. A gente pode dizer que sim. Né? Para cada um de uma maneira diferente. Vamos aproveitar um gancho, vocês dois como sacerdote, que tem aí 20 anos de culto, que trabalha com Exu e Pombogira há muito tempo. Uma pergunta para vocês. Exu beija? Não. Isso De aconteceu com a hipótese gente. nenhuma. Beijar tipo na boca. boca? Na boca. Não, né? Não. Isso aconteceu com a gente. É. Agora, se você me Mas em pergunta se vertente isso é um nenhuma. Não abuso, tem, eu não digo, tem nenhum fundamento é um abuso. Olha, dentro não da há quimbanda nenhum que Exu beija. fundamento. Nenhum, zero, não existe. Eu acho que a única pessoa que o meu Exu beijou na vida foi o meu filho que beijou na testa. A gente não tá falando de um beijo Ah, você tá respeitoso brincando. na mão, na testa, né? Não, Coisa mas afetuosa. lógico A gente que tá não. falando É de um claro que jeito não. mais Isso íntimo não, mesmo. não, de forma De alguma. forma nenhuma. Olha, Exu não pega, Exu não apalpa. Só pra vocês terem uma ideia... Encosta. Não. Não. Só pra vocês terem uma ideia, a regra... Agora, eu não tô dizendo que eu sou exemplo pra ninguém. Nós, né? Não tô dizendo que é exemplo. Agora, uma regra da minha casa é que, em algumas limpezas espirituais, é necessário você passar os elementos na pessoa. Ok. Ok? Beleza. Eu não passo em mulher. E médium homem não passa. Não passa mulher. Por mais que o médium esteja Vai incorporado com uma pombogira. uma mas sacerdotisa não da casa que passa esteja... Aí na sim, mulher. tanto faz com Cuidado, com né? pombogira. Ele passa os elementos enquanto o dono da casa fica dando apoio. É uma regra da casa. O meu Exu não passa os elementos. Ah, mas tá confundindo. Não tô não. Porque pode ser que naquela... Encoste. E seja desconfortável, desconcentra a Não, pessoa que está desconcentra a pessoa, é recebendo lá. desconfortável. Não, tem minha esposa sacerdotisa, tem outras filhas, né? Tem já a mãe que é sacerdotisa, tem outras sacerdotisas e tem as pessoas que são preparadas pela casa, que ainda não são sacerdotisas, mas estão já chegando no seu final né? do seu processo. Lá mulher não passa em homem, homem não passa em mulher. Mas vamos voltar para o simplório, porque parece uma coisa tão simples. Isso não limpeza, que seria simples, Mas né? parece uma Beijar coisa... na boca. Parece uma coisa tão simples, é tão absurdo que, assim, quem já é iniciado, quem está dentro da quimbanda séria, fala, claro que não, mas não é claro que não, porque se acontecer com vocês, deve estar acontecendo em outros lugares também. Ó, mas Vamos eu vou lá, te falar, Exu não viu? beija. Mas vou te falar que eu já ouvi relatos, inclusive, assim, do sacerdote que é homossexual e assediar sexualmente filhos homens heterossexuais. Incorporado. Incorpora. E expulsar os filhos porque os filhos não cederam Foi assim Não, que aconteceu. isso ao afé. Isso não é quimbanda. Foi assim que aconteceu com a gente, no nosso caso. Como vocês não cederam... Não, e mais que isso, né? Nós questionamos. Porque, afinal de contas, eu, pelo menos, né? Ela não, que já tinha passado aí por alguns terreiros da vida, mas... Mas eu nunca tinha visto. E aí, os porquês, né?
Porque eu já tinha passado em outros lugares e nunca tinha visto isso. Aí, depois, como eu nunca tinha ido num templo de quimbanda, aí eu cheguei pra ela e disse assim, mas vai que na quimbanda é assim, né? E eu disse, eu não sei. Não, aprendendo não é ainda assim. aqui. Não. Então, Não. assim, ficou aquela... ponto de Não há essa será? necessidade. Não há essa Tanto necessidade. que depois nós fomos consultar outros sacerdotes e eles começaram a explorar. Não. E aí a gente começou a ver um padrão. Que existia esse padrão. E existia esse padrão. Inclusive, isso não aconteceu no oculto, por exemplo. Não foi algo escondido para ninguém ver. Foi dentro de uma gira e na frente de todo mundo que estava lá, que inclusive ele também repetiu isso com as outras pessoas. Que Era estavam uma ali. prática normal, dentro da cabeça... Não era normal, porque a gente já tinha um ano lá e nunca tínhamos visto. Ah, tá. Mas eu tive uma situação, E aí sim foi isolada, né? Foi tipo, isolada. longe das outras pessoas. foi isolado e, para além disso, uma situação super desconfortável e na desculpa de que esse ato seria um processo de cura. Era um trabalho de cura. Cura. É. É o João de Deus. É. Quase isso. Não E vai aí, não rola, não, a isso cura. pessoa lá, né, dizendo estar lá incorporada com a mestra, que era uma Uma pombagira. pombagira, pegava na minha mão e colocava lá em cima, Que horror, gente. para dizer assim, olha, sou eu, não tem aqui, né, a empolgação, para não dizer outra palavra, para confirmar que era realmente uma incorporação. Precisava disso. Não. E aí aquilo causou em mim um desconforto muito grande, mas como eu tinha, Rapaz, isso acontece com a minha Força, esposa, cara. Eu não sei o que eu você faço com essa pessoa, não. soube para a esposa que estava acompanhando também, para que ela não se sentisse enciumada. Então, existe ali uma cumplicidade. Isso é uma grande gigante. Isso Agora, é um abuso gigante. uma pergunta, se isso acontece com duas bruxas, que são mulheres empoderadas, inteligentíssimas, que têm uma história e que têm né, São leigas. não são leigas. Imagine Se com acontece as com pessoas vocês, que- imagine com as pessoas que são leigas, o que não deve Mas acontecer. eu acho assim, ó, justamente, pelo menos no meu caso, quando isso aconteceu, que ela saiu da sala, eu corri, fui até ela, eu já entendi o que estava rolando lá. Arrumei ela, tirei batom, arrumei ela. E disse assim, ó, fica tranquilo, depois a gente conversa, mas eu não acho que isso seja normal. Mas eu não entendo de quimbanda. Novamente disse essa frase, né? Usei em alguns momentos, olha, eu não sei se isso é o correto. Não é. E aí a gente entra num outro nível de abuso, o abuso emocional, porque ali era um momento de vulnerabilidade minha. Total. Cruel, né? Sim. Né? Eu estava num momento de insegurança, de vulnerabilidade. De confiança, né? Confiava no... De construção. E você simplesmente ser colocado num episódio assim, sem esperar. E as coisas acontecem tão rápido que com você os não tem homens? nem capacidade de pensar na Não, hora. por isso eu E com os disse que homens? o foco dele era nas Mas mulheres, vocês notavam essa repetição, nenhum tipo de... Vocês notavam que era Já- bem já segregado era- mesmo, né, o era- negócio? É, tinha um foco. E o foco eram as mulheres. Mas eu já ouvi, é engraçado, eu ouvi, sei onde é, sei quem é, mas não importa, que a quimbanda dessa pessoa é fechada para homens. Não entra homem? Não entra, não, é fechada só para homens. Só pra homens, tá. Aí eu, como assim? Como é que faz um culto a Exu sem a força da mulher? Não é impossível. Impossível. Não existe culto a Exu sem a força feminina. Não é E eu impossível. não estou falando de, mas tem pombogira. Não, opa. Não. Né? A pombogira é o arquétipo do feminino. Né? Ele traz aquela força feminina, mas tem que ter o feminino. Como é que eu fecho uma quimbanda só para macho? Isso não tem nenhum fundamento. Nenhum Mas eu não fundamento. posso apontar uma origem. Inclusive, deveríamos ter começado com essa origem. Mas vamos lá. Em relação ao que as mulheres, de uma forma em geral, não só dentro da bruxaria, né? Mas as mulheres, o sexo feminino, vive em relação a isso, né? Aos abusos constantes, à insegurança, ao medo de estar em casa, medo de estar na rua, medo de estar no hospital, não importa. Né? De uma maneira geral, mulheres aí. Veio lá atrás, em relação, literal mesmo, a caça às bruxas. Então, esse lance do homem abusador e do... Hoje em dia o movimento se chama até Red Pill também, né? Uhum. Veio daí. Existia um livro
que apontavam uma série de coisas para destruir as mulheres. E o mais curioso é que na formatação de todas as práticas espirituais, sempre tem uma mulher como protagonista. Em todas elas. Você vai para o baralho cigano, você tem a Marie Lenormand. Você vai para o tarô, tem um importante. Você vai para as macumbas, tem Luzia Pinta. Vai para o candomblé, tem as 3 princesas que formaram o candomblé. Você vai para umas em Angola, você tem... Magia cerimonial. Todas as práticas espiritualistas têm como mulher em seu fundamento. O próprio Vale do Amanhecer foi fundado por uma mulher. Né? Então, para você ter uma ideia. Então, eu até comparo, mas sem mulher não tem espiritualidade, não existe. Não que os homens não possam exercer, talvez até melhor, mas sem mulher realmente melhor não tem não, como. Diferente. Né? Porque pra gente é muito fácil, né? A gente tem essa ligação muito profunda com a lua, com as emoções, com tudo. E com a natureza, tudo ao nosso redor. E com os homens a gente entende que é diferente, né? O próprio quartinho dos cultos simboliza o útero. Uhum. Homem não tem útero, né? O caldeirão também, né? O caldeirão simboliza o útero. Cabaça. As cabaças simbolizam o útero. O que é que elas guardam ali os segredos, os mistérios daquela magia que foi implantada ali, é o útero. Então, até onde eu sei, homem não tem útero, né? Tá? Mas é como depois que vocês... Não tem. É outra discussão. Mas o homem pode ter útero, sim, e ser homem. Mas é outra discussão. A gente entendeu. A gente te entendeu também. Vamos lá. Depois que vocês botaram isso em público e tudo mais, os outros relatos que chegaram até vocês foram ainda mais cabeludos, não dessa pessoa, de outras pessoas, de outras experiências. Foi, muito. Pesada. Vocês podem conferir tudo lá que tem lá, mas sim. Qual foi o que mais chocou vocês? Tem um assim que mais chocou? Iniciação com magia sexual. Iniciação com magia sexual? Como assim? É meio maluco. É meio maluco. Amarrações. Controlar a vida pessoal Do filho? da filha, né, em questão. Dos filhos, tá? Porque... Complicado. Mas dentro dessas coisas que vocês participaram, vocês tiveram também relatos, por exemplo, assim, olha, eu queria aproveitar e falar que eu sou homem trans, ou eu sou mulher trans, ou eu quero também falar aqui que eu também sofri. Teve algum relato desse? Temos relatos de homens héteros que não querem se identificar, né? Óbvio, por vergonha, né? Sim. Mas que vivenciaram isso com a gente, de beijo na boca ou de outras coisas e não querem mostrar isso porque vergonha. Mas eu vou fazer uma meia-culpa, vou botar a gente numa situação, todos nós aqui numa situação complexa. Muito se reclama e muito se fala que a quimbanda se popularizou demais e que tem coisas do culto. Eu vou fazer uma pergunta como se fosse o espectador, até pra gente, pra nós mesmos respondermos. Muito se fala que a quimbanda se popularizou demais e tem coisas do culto que não podem ser expostas. A bruxaria também, o coven tem coisa do coven que não pode ser exposto, porque são segredos ali das iniciações, das práticas. A quimbanda, a iniciação, ela tem o seu segredo, cada casa tem aquilo que não pode ser exposto, tá? Isso não acaba também fazendo com que as pessoas possam achar que o que não é exposto é normal, que tem alguma coisa relacionada ao sexo. O que eu quero dizer? Aí vai numa casa que não é quimbanda, que não é séria, e tem essa coisa do toque, do assédio, ela fala, deve ser isso que não é exposto. Então, essa questão de não expor, de termos o nosso segredo, ele não colabora também para que outras pessoas mal intencionadas acabem praticando abuso, já que não é exposto, entendeu? Mas aí, se a gente está falando de um sacerdócio sério, e se nós vamos lá, se a gente vai utilizar de uma magia sexual, por exemplo, o sacerdote tem que explicar o que está acontecendo. De uma maneira consciente. Se você não sentir à vontade, tchau, né? Pode ir embora, tranquilo. Não posso falar de quimbanda, não tenho voz para falar disso ainda. Mas eu posso falar pela bruxaria, né? Por exemplo, se existe essa prática da magia sexual, porque ela é real, apesar de ser um tabu, ela é real, ela não é de uma maneira forçada. Sim. Então, os praticantes envolvidos sabem Não, o maneira que vai forçada acontecer. é um estupro, né? Então, mas foi o que aconteceu com a gente. Os praticantes envolvidos sabem o que vai acontecer. Não tem ninguém obrigado a estar Tá todo mundo autorizando, todo mundo consciente, etc e tal. E os porquês, E os porquês de cada coisa. Até porque aquilo ali é feito de maneira sagrada. Não é qualquer coisa, não é conduzido não é libertinagem. Mas como a gente já falou aqui, um ato sexual de maneira consentida é uma magia grande, né? Sim. É uma conexão muito profunda. Mas nem todo mundo tem essa consciência, concorda? Concordo.
Então, se eu estou dentro de uma ritualística e eu não tenho os porquês daquilo funcionar daquela forma, eu vou sair de lá pensando que aquilo é putaria. Qual é o impacto, né? Mas na quimbanda não tem isso. Não tem não. Na verdade, nem é uma prática que eu conheça. Na bruxaria pode ter, mas na quimbanda não tem. Magia sexual. Não, magia sexual sim. Mas diga assim, não tem essa questão de assédio, não tem essa questão de pegar e beijar na boca, isso não De existe. sentar no colo. De sentar no colo. Eu fui convidada. Senta no meu colo. Não só uma Rapaz, vez. olha, eu sou... Minha esposa é sacerdotisa, né? De Umbanda e de Quimbanda. Eu nunca vi a pombogira dela ouvi dizer sentando no colo do meu Exu. E é minha esposa. Não faz existe. sentido, não faz sentido nenhum. Isso não existe. Não tem fundamento nenhum. Nenhum. Acho que a gente começou a falar sobre o Sagrado Feminino e acabamos virando um programa de utilidade pública, mas que é interessante. Mas faz parte do contexto. Claro, não, e tem que ser, eu acho que foi o foco mais importante, eu acho que vocês estão abertas para receber esses relatos, eu acho que existe essa eu vejo que existe essa construção dentro da internet de algumas sacerdotisas, de alguns perfis que estão abertos para receber esses relatos e lutar contra isso, né? E mostrar que, olha, mas eu acho que o mais interessante é, se não foi explicado o fundamento, se você não está confortável, não existe. Não tem assim, magia, não tem culto, não tem prática no mundo que valide Inclusive, você até fazer algo religiões, forçado. né? Não tem. Não tem Qualquer nada religião, qualquer que religião. você tenha que fazer nada Se forçado. seu pastor tá dizendo que tá pegando em você para tirar o demônio, Não, se o e se pastor tá tá dizendo desconfortável que a pra saliva você- dele é ungida, Cara. né? Se o sacerdote diz que é um fundamento, não existe. Não Vou falar- existe vou- assédio sexual. Vou falar que a minha meleca é ungida agora. Olha... Mas assim, sem brincadeira, se você tá desconfortável, nada lhe obriga. Nada lhe obriga. É muito mais perigoso você se manter num ambiente desse do que você sair. Mas eu vou ser retaliado com magia. Meu amigo, não vai. Você vai estar sendo retaliado e estar sendo massacrado fazendo algo que você não concorda. Contra você mesmo. É isso Contra aí. você Mas mesmo. as retaliações existem. Não, sim, mas nada que não possa ser desfeito, né? Mas o mais importante, para além das religiões, eu acho que para qualquer mulher, né? Eu acho que nós fomos tão silenciadas, né? O nosso sagrado foi tão silenciado que muitas vezes normalizamos o estranho Sim. e ficamos com aquilo para nós, né? E às vezes isso cria até traumas. Sim. Né? Então, eu acho que o recado mais importante para a gente deixar aqui, se perceba. Não Sim. só dentro do religioso, né? Mas fora dele Na também. vida, Sim. dentro do Uber, dentro do ônibus, no trabalho, Em casa, o chefe, Na na escola. escola, todas as idades. Eu acho que tem que ser ensinada para a menina desde cedo. Se alguém tocou em você sem sua permissão, grite, fale, exponha. Sim. Mas não... Se tá desconfortável para você, não aceite. Eu acho que esse movimento precisa acontecer. Com certeza. Meninas, olha, a gente tá acabando, né, eu acho. É. Mas assim, tivemos que interromper, tivemos que falar, porque senão a gente só tem uma hora aqui, é importante a gente extrair o máximo de informação de vocês dentro desse período, mas assim, o canal tá aberto para vocês e vai estar aqui o @ de vocês, tá aparecendo na TV, quero que vocês repitam, para que as pessoas possam ouvir vocês falando lá, com o lugar de vocês, da forma de vocês e possam também contribuir E você, pra né, tá achando posições, você participa de um templo de qualquer religião e tá achando que tem alguma coisa equivocada, alguma coisa errada, dá uma olhada no podcast das meninas, que você pode ver relatos, né, que podem se identificar com você. Que Então, o você pode se podcast identificar, no YouTube é tá? Café com Profano. Café profano. Café Profano. Com profano, ó. Ela Café Profano. achar nas nossas redes também. Instagram tem também. Cornélia Sulis, É Cateon, lá tem todos é os Cateon com H, com K. Isso. Cateon. Beleza, meninas, muito obrigado, parabéns por essa coragem. Sejam muito bem-vindas sempre. Muito obrigada. Coragem, sejam bem-vindas sempre, Nós precisando a agradecemos Reconnect a estar por aqui, tá bom? Então, mais um programa de utilidade pública, Cornélia Roberto. já é uma figura, já tá na segunda, aquela que vai pro terceiro quadro, daqui a pouco bate o recorde de todo mundo aqui. Vixe, o Paulo e o Olha e o que uma Jeová. ciumeira aí dos convidados que vieram muito. A próxima Ouvi. vez a gente quer um caldeirão aqui no meio. Traga o Vamos caldeirão. botar, Olha só o não chapéu. tenho. Olha o chapéu, esquecemos do chapéu. Ah, é o Estamos em chapéu. outubro. Olha aí, dia das bruxas, né? É o 31, tá certo. Que nas 31 de outubro é o quê? Que é escorpião, né? Ih, pior só se fosse aquário. Pior se fosse agora. Ninguém é aquário aqui não, né?
Não. Ah, tá. Gente, muito obrigado, Cornélio Moraes Sete, muito obrigado, Roberto. Muito Obrigado, obrigado a Bernardo. Nos você reconectamos. que mais uma vez abriu as portas da sua casa para receber a Reconnect. Até a próxima semana. Tchau, tchau.